Boa tarde a todos. Vamos fazer uma breve apresentação do estudo Características Epidemiológicas e Fatores de Risco de Pacientes Internados com Bronquiolite Aguda Viral em UTI Pediátrica. Vai ser uma apresentação breve só para ilustrar os conceitos que nós vamos usar durante esse estudo e para entender melhor a análise estatística por trás dele. Inclusive, vai servir para a gente ler melhor os outros trabalhos e papers divulgados sobre estudos epidemiológicos na literatura médica. A epidemiologia, né, uma definição muito rápida, é uma área que estuda a distribuição das doenças na população e os seus fatores determinantes. E é exatamente isso que nós iremos fazer. Nós vamos estudar a distribuição da bronquiolite na, durante o período de 2002, as internações, e os fatores que determinam, por exemplo, a piora desses pacientes que vão para intubação ou que precisam de uma ventilação não invasiva ou, eventualmente, ao óbito. Então, o objetivo é exatamente esse, é descrever as características epidemiológicas e demográficas dos pacientes admitidos em 2022 na UTI do HIAE. Nós vamos, além disso, investigar fatores de risco associados à gravidade, como, por exemplo, intubação traqueal com necessidade de ventilação mecânica, ou então um tempo de permanência elevado e mortalidade. Mortalidade provavelmente não vai acabar entrando aqui, porque a gente não costuma ter óbitos lá no hospital, então os desfechos principais vão se restringir aqui ao uso de ventilação mecânica e o tempo de permanência elevado. É um estudo observacional, porque não vai ter intervenção alguma, vai ser retrospectivo, porque nós vamos basear o nosso estudo em dados coletados do prontuário do ano de 2022. Nós vamos incluir todos os pacientes com diagnóstico de bronquiolite pelo CID, admitidos lá na CTI pediátrico, nesse período de 2022, com uma permanência maior do que 24 horas, e com idade fora do período neonatal e até o máximo 2 anos de idade. Os critérios de exclusão são pacientes com dados incompletos no prontuário que vão restringir a qualidade dos nossos dados, né? Como amostra, nós temos 339 pacientes que já estão tabulados na planilha de Excel e nós vamos determinar inicialmente a prevalência, né, na nossa UTI, que é a fração do grupo de pacientes com bronquiolite dividido pelo número de pacientes gerais. É uma fotografia, né, daquele período de 2022. Para fazer esses estudos, inicialmente nós vamos usar a estatística descritiva, né? Nós vamos esclarecer quais são esses pacientes, que idade tem esses pacientes, a raça desses pacientes. Depois nós vamos mostrar quais vírus que esses pacientes adquiriram, né? Quantos tiveram apenas um vírus, quantos foram infectados por mais de um vírus e assim por diante. E para isso nós vamos usar a estatística descritiva, que nós fazemos uso de tabelas e gráficos. Isso aqui é um resumo geral, né, das vantagens de cada um deles, das tabelas e dos gráficos e as suas limitações, tá? Então, as tabelas geralmente auxiliam a organizar os resultados, permitem detalhar e aprofundar também os resultados, apresentam os resultados de maneira mais precisa e também podemos usar os buscadores, como o Google, que encontram esses resultados na literatura. Como limitação, eles podem dificultar o entendimento dos resultados, principalmente se a tabela for muito comprida e rebuscada. Os gráficos, eles condensam vários resultados, auxiliam a identificar padrões dos resultados, auxiliam a visualizar o relacionamento entre as variáveis, permite confirmar ou não suposições inicialmente feitas sobre os dados, são fáceis de serem entendidos quando bem feitos. Mas, como limitação, eles podem simplificar demasiadamente os resultados e podem distorcer severamente os resultados quando mal feitos, principalmente relacionado às escalas. Se as escalas não estiverem bem feitas, você pode visualizar de forma errada esses gráficos.
A parte mais importante que eu considero desse estudo refere-se aos fatores de risco, que nós vamos tentar identificar a associação entre as variáveis desses pacientes, como, por exemplo, prematuridade, como sexo, como idade, com os desfechos, né? Principalmente desfechos ruins, que seria a intubação e tempo de permanência elevada, né? Então, as medidas estatísticas que verificam a associação entre a situação de exposição, que seriam as variáveis independentes, como, por exemplo, a idade, prematuridade, sexo, né? E os possíveis desfechos clínicos, a variável dependente, que seria justamente intubação e tempo de permanência elevado, né? Então, os fatores de risco têm basicamente três tipos de fatores de risco que nós descrevemos na literatura médica. Um é o risco atribuível, ou a diferença de riscos, que são mais usados em estudos de coorte, que são aqueles estudos que você acompanha o mesmo paciente durante um período de tempo prolongado, normalmente. Tem o risco relativo, ou razão de riscos, que são mais utilizados em estudos de caso controle, e tem o odds ratio, ou razão de chances, que são utilizados em estudos observacionais transversais, que são exatamente o tipo de estudo que nós vamos fazer. Então, nós vamos usar o odds ratio para determinar associações de risco dos nossos pacientes. Para isso, nós usamos uma tabela de contingência como essa aqui, onde nós colocamos aqui o desfecho, tá? Por exemplo, intubação, sim ou não, e a condição que a gente quer testar, por exemplo, prematuridade, né, e assim por diante. E aí nós temos o desfecho presente ou ausente, e assim vai. Essa tabela vai nos auxiliar a calcular o odds ratio. O odds ratio, por definição, ele verifica a chance de ter sido exposto a um determinado fator entre aqueles que apresentaram um desfecho em comparação aos que não apresentaram desfecho, né? A gente usa em estudos de prevalência, como é o nosso caso, que é um estudo transversal, e a interpretação é basicamente assim: se o valor do odds ratio for de 1, é que não tem diferença nenhuma. Se os valores de odds ratio forem acima de 1, é que existe uma associação de risco. E se os valores forem abaixo de 1, significa que são fatores de proteção. A fórmula é essa, que é baseada nesse ABCD da nossa tabela de contingência, tá? E o cálculo do odds ratio é adequado para estudos do tipo caso-controle, em que se começa com o desfecho, em seguida verifica-se possíveis fatores. No entanto, como essa medida é facilmente obtida em modelos de regressão logística, ela é muito utilizada em grande parte dos estudos epidemiológicos. E é o que nós vamos ver em seguida. Então, aqui, normalmente falando sobre o odds ratio, se é maior que uma associação é positivo, menor que uma associação é negativa. Um exemplo de que a gente vai ver nos papers que a gente lê é, por exemplo, olha, prematuridade na bronquiolite tem um odds ratio de 1,5 para intubação. Significa que tem uma associação positiva com um intervalo de confiança de 95%, variando de 1,3 até 1,7, quer dizer, pode ser 30% maior a chance ou até 70%, na média 50% maior, com um valor de P menor do que 0,005. Então, ou seja, estatisticamente significante. Então, isso aqui a gente vê direto nos papers, nos manuscritos, e a gente tem que saber interpretar para saber se aquilo tem relevância ou não. E ali em cima a gente estava falando sobre a regressão, né? Então, a gente usa muita regressão para ver essas associações. E quando que a gente deve usar a regressão linear ou a logística? É muito simples, na verdade. A regressão linear ela é utilizada para variáveis de desfecho contínuas. Contínuas são aquelas que a gente pode contar 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo, a temperatura do corpo, né, 37, 38, 39, ou como dias de hospitalização, que seria o tempo de permanência que a gente interessa, né? Então, quando a gente for fazer uma associação
com os dias de hospitalização desses pacientes, os pacientes ficaram mais ou menos tempo hospitalizados, nós vamos usar a regressão linear. Olha, o sexo masculino ou feminino tem relação com maior ou menor tempo de hospitalização? Então, nós vamos usar a regressão linear. E a regressão logística, ela é utilizada para variáveis de desfecho categóricas. Basicamente é sim ou não. Então, por exemplo, intubação. Esse paciente foi intubado ou não? Sim ou não? Então, vamos supor, os pacientes que são prematuros, eles tiveram maior chance de ser entubado, né? Então, essa é uma situação que nós vamos usar a regressão logística e não a linear. Então, tudo tem a ver com a característica da variável. Se a variável é contínua, como diz de hospitalização, usa a regressão linear. Se for categórica, tipo sim ou não, usa a regressão logística. Isso aqui é um exemplo das características de quando você deve usar a regressão linear ou a regressão logística. É uma tabela meio grandona, mas é relativamente simples. Então, o que a gente quer, na verdade, é ver a direção e a força da associação entre a variável independente, como, por exemplo, prematuridade, e a variável dependente, que é o desfecho, por exemplo, dias de hospitalização ou intubação. A, a direção e a força quer dizer o seguinte: a direção é que se é um efeito na direção daquele efeito, por exemplo, o paciente que tem a prematuridade, ele fica muito mais tempo internado, ou então a direção oposta, por exemplo, o paciente que não é prematuro, ele fica muito menos tempo internado, né? As direções são opostas. Na regressão linear, você vai usar o que a gente chama de coeficiente beta. Já na regressão logística, justamente o odds ratio. O coeficiente beta ele descreve a mudança média esperada na variável de desfecho, por exemplo, intubação, para cada mudança de uma unidade na variável independente para variáveis contínuas. Por exemplo, a idade do paciente, né? Quanto mais jovem o paciente, pior é o desfecho, né? 1 mês, 2 meses, 3 meses, que é uma variável contínua. Ou a mudança média na variável de desfecho para uma categoria da variável independente em comparação com a categoria de referência para variáveis categóricas. Já na regressão logística, o odds ratio para uma variável independente contínua, por exemplo, a idade do paciente, é interpretada como a mudança nas chances de ocorrência do desfecho para cada aumento de uma unidade na variável independente. A odds ratio para variáveis independentes categóricas, como por exemplo intubação, sim ou não, é interpretada como um aumento ou diminuição nas chances entre duas categorias, como por exemplo homens versus mulheres, por exemplo, tá? E aquilo que a gente já viu, odds ratio maior que 1, associação positiva, igual a 1 sem associação, menor que 1, uma associação negativa ou um fator de proteção. Essa parte de baixo aqui eu nem vou ler porque a gente já viu anteriormente. O que eu quero ressaltar são, na verdade, alguns pontos-chave. Primeiro, regressão linear e regressão logística são métodos estatísticos importantes para testar relações entre variáveis e quantificar a direção e a força da associação. Esse é o objetivo principal do nosso estudo. A regressão linear é utilizada com desfechos contínuos, como, por exemplo, tempo de permanência, dias de internação, e a regressão logística é utilizada para desfechos categóricos, por exemplo, se o paciente foi entubado ou não. Simples assim. Espero que vocês tenham pego aí o espírito da, dessa explicação. Se vocês já sabiam de tudo isso, parabéns, melhor ainda, né? E eu também estou à disposição para tirar qualquer dúvida. E no final das contas, bom trabalho para todos. Espero que esse estudo seja um sucesso.